abandonada com um recém-nascido em uma caixa? Mas quem parou para ajudar mudou tudo. Acredita que o amor supera tudo? Comenta de onde está assistindo. Vamos juntos nessa jornada especial. A chuva tamborilava no telhado de zinco como dedos impacientes, cada gota ecoando no silêncio sufocante do barraco. Clara Helena apertou os olhos, tentando ignorar a dor que se espalhava por todo o seu corpo. 27 anos de vida e nunca imaginou que chegaria até ali, sozinha, sem ninguém, num lugar que mal podia chamar de casa. O choro agudo cortou o ar. Noah tinha apenas 3 dias de vida e já conhecia apenas o desespero da mãe que o trouxe ao mundo. Clara se levantou com dificuldade, os pontos da cesárea puxando dolorosamente, e pegou o bebê no colo. Seus braços tremiam, não apenas de cansaço, mas de um medo profundo que parecia ter criado raízes em sua alma. "Shh, meu amor", murmurou, balançando o pequeno corpo quente contra o peito. "Mamãe está aqui." Mas por quanto tempo? A pergunta a assombrava desde que chegara do hospital carregando Noah numa manta emprestada. Não tinha dinheiro para o táxi, então caminhou as 6 quadras até ali, sentindo o sangue escorrer pelas pernas a cada passo. O barraco era uma concessão temporária da vizinha Dona Mercedes, que tinha pena dela. Mas Clara sabia que não poderia ficar muito tempo. 3 cômodos minúsculos, paredes de madeira compensada que não barrariam nem o vento, quanto mais o frio que se instalava com a chegada do inverno. Foi então que ouviu as batidas na porta. 3 pancadas secas, decididas. "Clara Helena?" A voz áspera de seu Joaquim, o proprietário, fez seu estômago se contrair. "Preciso falar com você." Ela sabia o que vinha. Há 2 semanas não conseguia pagar o aluguel. Antes disso, atrasava sempre alguns dias, mas dessa vez era diferente. Não tinha mais o emprego na creche, perdeu quando a barriga cresceu demais para esconder. Não tinha família que a ajudasse, não tinha nada além daquele bebê que chorava em seus braços. "Um minuto", respondeu, a voz falhando. Abriu a porta apenas uma fresta. Seu Joaquim estava ali, com um papel na mão e expressão impaciente. "Olha, menina, eu tenho família também. Não posso ficar bancando caridade. Você tem até amanhã de manhã para sair." "Seu Joaquim, por favor." Clara sentiu as lágrimas queimarem os olhos. "O bebê acabou de nascer. Eu preciso de mais alguns dias, só até..." "Até quando?" Ele interrompeu, sem crueldade, mas com a frieza de quem já tomou a decisão. "Você não tem como pagar. Não adianta enrolar. Amanhã cedo eu venho buscar as chaves." A porta se fechou. Clara encostou as costas na madeira fria e deslizou até o chão. Noah ainda no colo. As lágrimas vieram então, silenciosas e amargas. 27 anos. Ex-professora de creche. Conhecia as histórias das crianças abandonadas, dos pais desesperados, das mães que não tinham para onde ir. Nunca imaginou que se tornaria uma delas. A manhã chegou, cinzenta e implacável. Clara arrumou os poucos pertences numa sacola plástica rasgada. Algumas roupas, fraldas que sobraram da maternidade, a certidão de nascimento de Noah. Não tinha berço, não tinha carrinho, tinha apenas os braços e o coração partido. Seu Joaquim apareceu às 8 em ponto. Não disse nada quando ela entregou as chaves. Apenas balançou a cabeça com algo que poderia ser pena ou alívio. As ruas da cidade grande eram um labirinto de concreto e indiferença. Clara caminhava devagar, Noah dormindo contra o peito, e sentia os olhares curiosos e distantes dos transeuntes. Uma mulher jovem com um bebê carregando uma sacola, certamente mais uma história triste que a cidade engolia todos os dias. Parou em frente à igreja do bairro. O padre estava saindo para algum compromisso, e ela se aproximou, hesitante. "Padre, eu..." começou, mas as palavras se embaralharam na garganta. "Sim, minha filha. Eu e meu bebê não temos para onde ir.
O senhor conhece algum lugar, alguma instituição? Ele o olhou com simpatia, mas Clara já conhecia aquele olhar. Era o mesmo que recebia quando ainda era professora e tentava ajudar as famílias mais necessitadas. Infelizmente, nossa casa de apoio está lotada, mas posso lhe dar alguns números de telefone. Números de telefone? Clara não tinha celular há 2 meses. Agradeceu. E continuou caminhando. O dia se arrastou numa sucessão de portas fechadas, abrigos lotados, casas de passagem sem vagas, conhecidos que desviavam o olhar quando a viam chegando. A cada não que ouvia, o peso da realidade se tornava mais esmagador. Noah chorava mais frequentemente. Estava com fome, e Clara sentia os seios dorendos e vazios. Não estava se alimentando direito há dias, e o leite escasseava. Numa farmácia, conseguiu que o farmacêutico lhe desse uma lata de leite em pó, movido por pena. Para o bebê, disse ele, evitando seus olhos. O céu escureceu rapidamente. A chuva começou como uma garoa fina, mas logo se transformou numa tempestade implacável. Clara procurou abrigo sob a marquise de um prédio comercial abandonado. As lojas estavam fechadas há anos, as vitrines cobertas por jornais velhos e cartazes desbotados. Ali, no meio do barulho da chuva e dos carros passando, Clara sentiu o último fio de esperança se partir. Noah chorava, molhado e com frio, e ela não tinha mais forças para consolá-lo. Não tinha mais palavras de conforto, não tinha mais promessas de que tudo ficaria bem. Foi então que viu a caixa de papelão, grande, resistente, abandonada ali por algum comerciante. Suas mãos tremeram quando a puxou perto dela. Retirou o cobertor que envolvia Noah, o único que possuía, e forrou o fundo da caixa. "Perdoa, mamãe", sussurrou, beijando a testa pequena e quente. "Perdoa, mamãe, por não conseguir te dar mais que isso." Deitou o bebê na caixa improvisada e se agachou ao lado, protegendo-o da chuva com o próprio corpo. As lágrimas se misturavam com a água que escorria de seus cabelos. Não muito longe dali, uma figura observava a cena. Alguém que caminhava pela calçada oposta havia parado, intrigado. Na escuridão e sob a chuva, era impossível distinguir quem era, mas Clara sentiu o peso daquele olhar. Por um momento, pensou que a pessoa se aproximaria, mas a figura hesitou e continuou seu caminho. Clara fechou os olhos e se curvou sobre a caixa, criando um pequeno abrigo com o seu corpo magro e cansado. Noah havia parado de chorar, talvez exausto demais para continuar. O barulho da chuva abafava tudo, inclusive os soluços silenciosos de uma mãe que não sabia como proteger seu filho do mundo cruel que o havia rejeitado. A última porta havia se fechado. Agora só restava a marquise, a caixa e a esperança impossível de que o amanhecer trouxesse um milagre. O escritório no último andar do edifício espelhado tinha vista para toda a cidade. Gabriel Monteiro estava de pé diante da janela panorâmica, observando o movimento das ruas lá embaixo com a mesma expressão impassível que mantinha há 3 anos. 34 anos, cabelos escuros impecavelmente penteados, terno italiano que custava mais que o salário anual de muitas pessoas. Aos olhos do mundo, era a definição do sucesso. "Senhor Monteiro", a voz de Marcelo, seu assistente, cortou o silêncio. "A reunião com os investidores japoneses está confirmada às 3 horas. Gabriel não se virou. Apenas assentiu ligeiramente, continuando a fitar o horizonte urbano. Lá embaixo, pessoas corriam de um lado para o outro, carregando suas vidas pequenas e seus problemas insignificantes. Nada disso o tocava. Nada tocava Gabriel Monteiro há muito tempo. "Cancele o almoço com Rodrigues", disse voz baixa e controlada. "E prepare os relatórios trimestrais da Monteiro Tech." Marcelo hesitou por um momento. Trabalhava para Gabriel há 2 anos e ainda não conseguia decifrar completamente o homem à sua frente. Eficiente, impiedoso nos negócios, mas havia algo mais profundo ali, uma frieza que parecia não ser natural, como se fosse uma armadura. Cuidadosamente construída. Há mais alguma coisa? Gabriel finalmente se virou, os olhos cinzentos encontrando os de Marcelo.
Na verdade, sim. É sobre a Fundação Helena. O nome fez Gabriel pausar por uma fração de segundo. A Fundação Helena Monteiro para Crianças Carentes. Criada há 3 anos atrás, em memória de sua esposa. Uma forma de dar propósito ao dinheiro, já que não conseguia mais dar propósito a mais nada em sua vida. O que tem? Houve um incidente ontem à noite. As câmeras de segurança registraram algo incomum. Gabriel voltou à sua mesa, um móvel imponente de madeira maciça que dominava o ambiente. Sentou-se na poltrona de couro e esperou. Marcelo conhecia sua linguagem corporal. Estava ouvindo, mas sem paciência para rodeios. Uma mulher jovem foi filmada se abrigando em frente à fundação. Ela tinha um bebê e... Marcelo hesitou. Estava usando uma caixa de papelão como berço. Gabriel não demonstrou reação. Problemas sociais, pessoas em situação de rua, famílias desestruturadas, tudo isso era estatística para ele. Números em relatórios da fundação, casos que seus funcionários resolviam com eficiência burocrática. E? Ela ainda está lá, senhor. Passou a noite toda na chuva. O bebê parece muito pequeno, recém-nascido talvez. Por um momento, algo pareceu se mover no peito de Gabriel. Uma sensação estranha, como se uma pedra tivesse se deslocado ligeiramente dentro de uma parede sólida. Mas durou apenas 1 segundo. Chame os assistentes sociais da fundação. Eles sabem como proceder. Já tentamos, senhor, mas é sábado e a maioria está de folga. Conseguimos contato com a coordenadora, mas ela só pode ir na segunda-feira. Gabriel se recostou na poltrona. Sua mente processava informações como sempre fazia, de forma lógica, fria, calculista. Uma mulher com um bebê, em situação de rua, em frente à fundação que levava o nome de Helena. Helena que dedicara a vida a cuidar de crianças abandonadas. Helena que teria se movido céus e terra para ajudar. Helena que ele não conseguiu salvar. Mostre-me as imagens. Marcelo se aproximou com o tablet, deslizando os dedos na tela. As imagens da câmera de segurança eram em preto e branco, mas claros o suficiente. Gabriel viu a figura pequena da mulher, curvada sobre uma caixa de papelão, protegendo o que parecia ser um bebê. A chuva caía implacável, e ela não saiu de lá nem por um momento. Algo se mexeu novamente no seu peito, mais forte dessa vez. Que horas foram feitas essas imagens? Entre 00:30 e 1h, senhor. Gabriel olhou o relógio. 2h. A mulher estava ali há quase 14 horas. Fechou os olhos por um momento. Tentou sentir a costumeira indiferença, o distanciamento emocional que o protegia de qualquer coisa que pudesse despertar dor. Mas havia algo naquela imagem que furava a sua armadura. Talvez fosse a posição protetora da mulher sobre o bebê. Talvez fosse a chuva. Talvez fosse o fato de estar acontecendo em frente à fundação de Helena. Ou talvez fosse simplesmente que, por um instante, conseguiu imaginar Helena naquela situação. E a ideia era insuportável. Senhor? Marcelo observava com curiosidade. Gabriel abriu os olhos e voltou a ser o empresário implacável. Mas havia uma decisão tomada em algum lugar profundo da sua mente. Cancele todos os meus compromissos de hoje. Senhor? Você me ouviu. Cancele tudo. Marcelo sabia que não devia questionar, mas a mudança súbita no comportamento de Gabriel era desconcertante. Em 2 anos, nunca o vira cancelar compromissos por impulso. Posso perguntar por quê? Gabriel já estava se levantando, ajeitando o paletó. Vou resolver pessoalmente a situação da fundação. A noite caiu rapidamente, trazendo consigo um frio cortante. Gabriel dirigia seu sedã importado pelas ruas desertas, as mãos firmes no volante, mas a mente inquieta. Há quanto tempo não saía de casa sem um motivo relacionado a negócios? Há quanto tempo não tomava uma decisão baseada em... no quê? Não conseguia nomear o que o estava movendo. O prédio da Fundação Helena ficava numa área mais simples da cidade, longe dos bairros nobres onde Gabriel circulava. Quando chegou, diminuiu a velocidade e viu a cena que as câmeras tinham capturado. Ela ainda estava lá.
Gabriel parou o carro do outro lado da rua e ficou observando. A mulher estava sentada no chão, encostada na parede, a caixa de papelão ao lado. Mesmo na escuridão, podia ver que ela balançava levemente, como se estivesse ninando o bebê. Mas havia algo errado. Ela estava muito quieta, muito imóvel. Saiu do carro sem pensar. Não se importou com a chuva que começava a cair novamente, nem com o terno caro que se molhava. Atravessou a rua com passos rápidos, movido por uma urgência que não compreendia. Quando chegou perto, percebeu que a mulher estava inconsciente, o rosto pálido, os lábios arroxeados de frio, mas seus braços ainda envolviam o bebê, num gesto protetor que persistia mesmo no desmaio. "Ei!" chamou, a voz estranhamente rouca. "Ei, você está bem?" Nenhuma resposta. Gabriel se agachou ao lado dela e foi então que viu o rosto completamente. Era jovem, talvez no final dos 20 anos. Tinha feições delicadas, cabelos escuros grudados na testa pela chuva e pelo suor. Estava muito magra e havia algo nela que lembrava... Não podia pensar nisso agora. O bebê se mexeu nos braços da mãe, emitindo um chorinho fraco. Gabriel olhou para a criança minúscula, envolvida numa manta que já estava úmida, e sentiu algo que há anos não sentia. Pânico. Não pânico pelos negócios, pelas decisões difíceis que tomava todos os dias. Pânico genuíno, humano, de quem se depara com a fragilidade da vida. Colocou a mão no pescoço da mulher, procurando o pulso. Estava fraco, mas estava lá. Ela estava viva. "Tudo bem", murmurou. Não sabia se para ela, para o bebê ou para si mesmo. "Tudo vai ficar bem." Sem hesitar, Gabriel passou os braços sobre o corpo da mulher e a levantou. Ela era mais leve do que esperava, como se a fome e o desespero tivessem consumido não apenas a sua energia, mas a sua própria substância. O bebê continuou aninhado no peito da mãe, protegido pela caixa de papelão que Gabriel também carregou. Enquanto caminhava, Gabriel sentiu algo que não experimentava há 3 anos, a sensação de estar fazendo algo que importava. Não por dinheiro, não por negócios, não por aparências sociais, apenas porque era a coisa certa a fazer. Porque era o que Helena teria feito. A chuva caía mais forte agora, mas Gabriel mal notava. Estava focado apenas em levar aquela mulher e seu bebê para um lugar seguro, movido por um impulso que não conseguia explicar, mas que se sentia mais real que qualquer coisa que vivera nos últimos anos. A primeira coisa que Clara sentiu foi o cheiro. Não era o odor úmido e mofado do barraco, nem o ar pesado da rua. Era cheiro de limpeza, de desinfetante, de um lugar onde tudo estava sob controle. Abriu os olhos devagar, piscando contra a luz branca que vinha do teto. Estava numa cama. Uma cama de verdade com lençóis limpos e macios. Por um momento pensou que ainda estava sonhando. Mas então a realidade a atingiu como um soco no estômago. "Noah!" gritou, se erguendo bruscamente na cama. A dor nos pontos da cesariana a fez gemer, mas ela ignorou. Olhou ao redor desesperada. O quarto era pequeno e impessoal, com paredes brancas e móveis funcionais. Uma clínica. Estava em uma clínica. E Noah não estava ali. "Noah! Onde está meu filho?" Tentou se levantar, mas as pernas falharam. Quanto tempo estava inconsciente? Onde estava meu bebê? A porta se abriu e uma enfermeira entrou, carregando uma prancheta e um sorriso profissional. "Calma, querida. Seu bebê está bem. Está no berçário, sendo cuidado." "Eu quero vê-lo agora." "Claro, mas antes o médico precisa examiná-la. Você desmaiou por desnutrição e desidratação. Precisamos ter certeza de que está bem." Não tinha escolha. Deixou que a enfermeira verificasse sua pressão, sua temperatura, fizesse perguntas sobre como se sentia. Tudo parecia irreal, como se estivesse observando a vida de outra pessoa. "Posso ver meu filho agora?" "Em alguns minutos. Tem alguém que gostaria de falar com você primeiro." O medo gelou suas veias. Alguém que queria falar com ela. Assistente social. Conselho tutelar. Iam tirar Noah dela.
Iam dizer que não tinha condições de criar uma criança, que era melhor para ele estar numa família estruturada, longe de uma mãe que não conseguia nenhum teto para oferecer. Não, sussurrou. Por favor, não tirem meu filho de mim. A enfermeira a olhou com compaixão, mas não disse nada. Apenas saiu do quarto, deixando Clara sozinha com seus medos. Alguns minutos depois, a porta se abriu novamente. Desta vez era um homem. Alto, elegante, vestindo um terno que provavelmente custava mais que tudo que Clara havia possuído na vida. Cabelos escuros, olhos cinzentos que pareciam avaliar tudo ao redor com precisão calculista. Havia algo familiar nele, mas Clara não conseguia identificar o quê. Senhorita Helena, disse ele, a voz controlada e formal. Meu nome é Gabriel Monteiro. Clara o observou em silêncio. Não conhecia o nome, mas havia algo na postura dele que a deixava mais alerta. Era claramente um homem poderoso, acostumado a conseguir o que queria. E homens poderosos geralmente tinham suas próprias agendas. Onde está meu filho? Seu filho está sendo bem cuidado no berçário da clínica. Está saudável, apenas um pouco desidratado, mas nada grave. Eu quero vê-lo. Gabriel assentiu ligeiramente. E vai vê-lo. Mas antes precisamos conversar. Clara se impertigou na cama, tentando parecer mais forte do que se sentia. Conhecia esse tipo de conversa. Havia participado de muitas delas quando trabalhava na creche, sempre do outro lado, tentando proteger as crianças de famílias que não tinham condições. Sobre o quê? Sobre sua situação. Sobre o que acontece a partir de agora. Minha situação não é problema seu, disse Clara, a voz mais firme do que esperava. Gabriel a observou por um momento. Havia algo nela que o intrigava. Mesmo claramente vulnerável, mesmo obviamente em desvantagem, ela não demonstrava submissão, não implorava, não se humilhava, mantinha uma dignidade que ele não esperava encontrar. Eu sou o presidente da Fundação Helena Monteiro para Crianças Carentes, explicou. Foi em frente ao nosso prédio que você passou a noite com seu filho. Clara sentiu algo se contrair no peito. Fundação para Crianças Carentes. Era isso. Iam classificá-la como uma mãe incapaz e tirar Noah dela. Não sou carente, disse, levantando o queixo. Apenas estou passando por um momento difícil. Gabriel quase sorriu. Quase. Entenda, mas o fato é que você e seu filho precisam de ajuda e nossa fundação pode oferecer essa ajuda. Que tipo de ajuda? Moradia temporária, assistência médica, apoio para que você possa se reestabelecer. Clara o estudou com cuidado. Havia algo nas palavras dele que soava genuíno, mas também havia uma distância, como se estivesse recitando um protocolo. E o que você quer em troca? A pergunta pareceu surpreendê-lo ligeiramente. Em troca? Ninguém oferece ajuda de graça, especialmente não homens como você. Homens como eu? Ricos? Poderosos? Acostumados a conseguir o que querem? Gabriel ficou em silêncio por um momento. Ela estava certa, claro. Ele sempre tinha agendas, sempre calculava custos e benefícios. Mas desta vez ele não sabia bem o que queria. Só sabia que não conseguia tirar da cabeça a imagem dela protegendo o filho sob a chuva. Não quero nada em troca, disse finalmente. É para isso que a fundação existe. Clara não parecia convencida, mas assentiu. Posso ver meu filho agora? A casa ficava num bairro de classe média, longe tanto da pobreza que Clara conhecia quanto da riqueza óbvia de Gabriel. 2 pequenas casas geminadas que a fundação mantinha para casos como o dela. Simples, limpa, funcional. Clara caminhou pelos cômodos pequenos, mas bem cuidados, carregando Noah no colo. Havia tudo o que precisavam: berço, roupas de bebê, fraldas, leite em pó, uma geladeira abastecida, utensílios de cozinha, produtos de limpeza, tudo organizado com eficiência impessoal. Por quanto tempo posso ficar? Perguntou para a assistente social que a acompanhava. Até 3 meses inicialmente. Tempo suficiente para você se organizar, talvez encontrar um emprego. 3 meses. Clara assentiu, mas no fundo sabia que 3 meses não resolveriam seus problemas.
Não tinha como voltar a dar aulas na creche. Quem contrataria uma mãe solteira com um bebê recém-nascido? Não tinha qualificação para outros empregos que pagassem o suficiente para custear um apartamento e uma babá. Obrigada, disse mesmo assim. Quando ficou sozinha, Clara se sentou na pequena poltrona da sala, Noah dormindo nos braços. A casa era confortável, segura, tudo o que deveria querer. Mas havia algo opressivo na generosidade organizada, na eficiência caridosa daquele lugar. Não era um lar, era um depósito temporário para pessoas quebradas. O telefone tocou, fazendo-a sobressaltar. Atendeu hesitante. Alô? Senhorita Givena? É Gabriel Monteiro. Clara sentiu os músculos se retesarem automaticamente. Sim? Gostaria de saber se está precisando de alguma coisa, se a casa está adequada. Está tudo bem. Ótimo. Amanhã uma assistente social passará para conversar com você sobre os próximos passos. Programas de capacitação profissional, creche para o bebê, essas coisas. Creche para o bebê. Como se fosse tão simples se separar de Noah depois de tudo que haviam passado. Senhor Monteiro, disse Clara, a voz controlada e cuidadosa. Por que está fazendo isso? Houve uma pausa do outro lado da linha. Como assim? Por que me ajudar? Não me conhece? Não sabe nada sobre mim. Por que se importar? Gabriel ficou em silêncio por tanto tempo que Clara achou que a ligação havia caído. Porque é a coisa certa a fazer, disse finalmente. Isso não é uma resposta. É a única resposta que tenho. Clara quase sorriu. Havia uma honestidade estranha naquela admissão. Agradeço a ajuda, mas não quero favores excessivos. Não quero ficar devendo nada que não possa pagar. Você não me deve nada. Todo mundo deve alguma coisa, Sr. Monteiro. A questão é saber o preço. Depois que desligou, Clara ficou olhando pela janela da pequena sala. Lá fora, a vida seguia seu curso normal. Pessoas voltando do trabalho, crianças brincando na rua, vizinhos conversando sobre trivialidades. Uma normalidade que ela observava como se de outro mundo. Gabriel Monteiro era um enigma. Obviamente rico, obviamente poderoso, mas havia algo mais ali. Uma rachura na fachada perfeita. Uma humanidade que ele parecia tentar esconder até de si mesmo. Ela havia visto a forma como olhava para Noah, um olhar que ia além da cortesia social. Mas Clara aprendera a desconfiar da bondade inesperada. Na sua experiência, as pessoas ajudavam por 3 motivos: culpa, interesse ou para se sentirem melhores consigo mesmas. A questão era descobrir qual era o motivo de Gabriel Monteiro. E, mais importante, qual seria o preço que eventualmente cobraria por sua generosidade. Clara balançava Noah na cadeira de balanço que alguém da fundação havia colocado no quarto. O bebê dormia tranquilo, finalmente bem alimentado e aquecido, alheio às tempestades que passavam pela mente da mãe. Ela observava o rostinho pequeno e perfeito e não conseguia evitar que as memórias voltassem como ondas, uma após a outra. Aos 7 anos de Clara Helena da Silva, já sabia fazer café e esquentar o leite para os irmãos mais novos. A mãe trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes. Saía antes do sol nascer e voltava quando ele já havia se posto. O pai era uma presença intermitente, aparecia aos domingos com o cheiro de cachaça e promessas que nunca cumpria. Clara, você é mais velha, dizia a mãe sempre exasperada. Você tem que cuidar dos seus irmãos. Não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E não dizia ainda. Cansada demais para abraços. Preciso que cuide dos pequenos. E Clara cuidava. Aos 10 anos, ajudava os irmãos com o dever de casa. Aos 12, já cozinhava para a família inteira. Aos 15, trabalhava meio período numa padaria para ajudar com as despesas. Mas nunca parou de estudar. Nunca. Por que você se mata tanto com esses livros? Perguntava a mãe. Estuda, estuda. E para quê? Gente como a gente não vira doutora. Mas Clara acreditava que podia. Tinha que acreditar. Mamãe está aqui, murmurou para Noah, beijando sua testa. Mamãe nunca vai te abandonar. A promessa ecoou no silêncio da casa, carregada de um peso que poucos conseguiriam compreender. Clara havia feito a mesma promessa para si mesma quando era criança,
e havia cumprido. Formou-se professora aos 22 anos, conseguiu emprego numa creche particular, construiu uma vida pequena, mas digna. Até conhecer Ricardo. Você é diferente das outras, ele dizia, sorrindo de um jeito que fazia o coração dela disparar. Médico recém-formado, família de classe média alta, futuro brilhante pela frente. E, por algum milagre, interessado nela. Clara sabia que não deveria se iludir. Sabia que homens como Ricardo não ficavam com mulheres como ela. Mas quando ele falava sobre futuro, sobre planos, sobre como ela era especial, ela queria acreditar. Estou grávida. 2 palavras que mudaram tudo. O sorriso de Ricardo desapareceu, como se nunca tivesse existido. As promessas viraram desculpas. O futuro brilhante dele não incluía uma professora de creche e um bebê não planejado. Clara, você precisa entender. Minha residência médica, minha família, não é o momento certo. Ele ofereceu dinheiro para resolver o problema, como disse. Clara olhou para ele por um longo momento e percebeu que nunca o havia conhecido de verdade. Não é um problema, respondeu, a mão instintivamente protegendo a barriga ainda pequena. É meu filho. Foi a última vez que o viu. O telefone tocou, tirando Clara de suas lembranças. Era Gabriel, como havia sido nos últimos 3 dias. Ligações breves, educadas, sempre perguntando se precisava de alguma coisa. Alô? Boa tarde, Clara. Como vocês estão? Ela notou que ele havia começado a usar seu primeiro nome, não senhorita Helena, como no início. Estamos bem. Noah ganhou peso. O pediatra disse que está se desenvolvendo normalmente. Ótimo. Posso passar aí hoje para ver como está a casa, se precisa de algum ajuste? Clara hesitou. Gabriel havia visitado a casa 2 vezes na semana passada. Sempre com desculpas práticas. Verificar se a geladeira estava funcionando bem, se o aquecedor do quarto estava adequado, se havia algum problema com a instalação elétrica. Mas Clara percebia que ele ficava mais tempo do que o necessário, observando-a com uma curiosidade mal disfarçada. Pode vir, disse finalmente. 1 hora depois, Gabriel estava na porta carregando uma sacola de compras. Trouxe algumas coisas, disse, quase hesitante. Vitaminas para você, mais algumas roupas para o Noah. Senhor Monteiro, Clara o interrompeu. Por que está fazendo isso? Fazendo o quê? Vindo aqui, trazendo coisas, ligando todos os dias. Isso vai muito além do que qualquer fundação faria. Gabriel ficou em silêncio, colocando a sacola na mesa da cozinha. Clara notou que ele parecia menos controlado do que nas primeiras vezes, como se a fachada executiva estivesse se desfazendo lentamente. Não sei, admitiu finalmente. Honestamente, não sei. A honestidade crua da resposta a surpreendeu. Clara o observou por um momento. Havia algo de vulnerável nele quando baixava a guarda, algo que contrastava completamente com a imagem de empresário bem-sucedido. Posso fazer uma pergunta? Disse ela. Claro. Você tem filhos? A pergunta atingiu Gabriel como um soco. Ele desviou o olhar, os músculos do pescoço se retesando. Não. Já quis ter? Gabriel ficou em silêncio por tanto tempo que Clara achou que não responderia. Minha esposa queria, disse finalmente a voz baixa. Estávamos tentando quando ela morreu. Clara sentiu algo se contrair no peito. Agora começava a entender. Lamento. Foi há 3 anos. Acidente de carro. Ela estava voltando de uma consulta no médico. Consulta sobre fertilidade. Eu devia ter ido com ela, mas tinha uma reunião importante. Uma reunião que achei que não podia faltar. Clara observou o homem à sua frente se desfazer lentamente. A dor em sua voz era palpável, crua, como uma ferida que nunca havia cicatrizado direito. Por isso criou a fundação? Por isso criei a fundação. Helena sempre quis ajudar crianças. Dizia que se não pudéssemos ter nossos próprios filhos, pelo menos poderíamos cuidar dos filhos dos outros. Clara entendeu então. Ela e Noah não eram apenas mais um caso para Gabriel. Era uma forma dele lidar com a culpa, com o vazio, com tudo que nunca pode dar para Helena.
Senhor Monteiro, Gabriel, disse ela suavemente. Eu não sou sua esposa. E Noah não é o filho que vocês nunca tiveram. Gabriel a olhou, os olhos cinzentos brilhando com uma emoção que ele tentava conter. Eu sei. Sei? Você é diferente do que eu esperava. Diferente como? Gabriel hesitou, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Mais forte. A maioria das pessoas na sua situação, elas implorariam, se humilhariam, aceitariam qualquer coisa sem questionar. Você questiona tudo. Mantém sua dignidade mesmo quando não tem nada. Clara deu um meio sorriso. Tive bons trestores. Como assim? A vida, a pobreza, a rejeição. Elas te ensinam que a única coisa que ninguém pode tirar de você é a sua dignidade, a menos que você entregue. Gabriel observou ela segurar o Noah, que havia acordado e olhava ao redor com curiosidade infantil. Havia algo na forma como ela o segurava, como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você tem medo, disse ele, mais uma observação do que uma pergunta. Clara olhou diretamente nos olhos dele. Tenho pavor. Do quê? De que um dia batam na minha porta e digam que não sou boa o suficiente para ser mãe dele. Que uma família estruturada, com dinheiro, com duas pessoas que se amam seria melhor para o Noah. E a pior parte é que, talvez seja verdade. A vulnerabilidade crua na voz dela fez Gabriel se mover para mais perto, quase instintivamente. Isso não vai acontecer. Como pode ter certeza? Porque eu vi você com ele, vi como protegeu ele mesmo quando estava desmaiando de fome. Vi como coloca ele em primeiro lugar, mesmo que não tem nada para si mesma. Clara sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Às vezes não é suficiente. É mais do que suficiente, disse Gabriel com uma convicção que a surpreendeu. É mais do que muitas crianças ricas têm. Quando Gabriel saiu, 1 hora depois, Clara ficou pensando na conversa. Havia algo mudando entre eles, uma compreensão mútua que ia além da caridade organizada. Do lado de fora, Gabriel entrou no carro, mas não ligou o motor imediatamente. Ficou ali sentado, pensando nas palavras de Clara, na forma como ela segurava o Noah e na coragem silenciosa que ela demonstrava todos os dias. Sua enfermeira particular, Dona Beatriz, que fazia visitas semanais para verificar a saúde de Clara e Noah, havia feito um comentário 2 dias antes. Sabe, São Gabriel, já cuidei de muitas mães desesperadas, mas essa menina, ela cuida do bebê como se ele fosse o último motivo para viver. E talvez seja mesmo. Gabriel havia dispensado o comentário na época, mas agora ele ecoava em sua mente. Clara não era uma vítima esperando ser salva. Era uma guerreira lutando uma batalha que a maioria das pessoas nem conseguia imaginar, e estava lutando sozinha há muito tempo. Pela primeira vez em 3 anos, Gabriel sentiu algo além de vazio no peito. Sentiu admiração, e algo mais que não conseguia nomear, mas que o fazia querer voltar ali no dia seguinte. Clara balançava Noah na cadeira de balanço que alguém da fundação havia colocado no quarto. O bebê dormia tranquilo, finalmente bem nutrido e aquecido. Alimentado e aquecido, alheio às tempestades que passavam pela mente da mãe. Ela observava o rostinho pequeno e perfeito e não conseguia evitar que as memórias voltassem como ondas, uma após a outra. Aos 7 anos, Clara Helena da Silva já sabia fazer café e esquentar o leite para os irmãos mais novos. A mãe trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes, saía antes do sol nascer e voltava quando ele já havia se posto. O pai era uma presença intermitente. Aparecia aos domingos com cheiro de cachaça e promessas que nunca cumpria. Clara, você é a mais velha, dizia a mãe, sempre cansada demais para abraços. Preciso que cuide dos pequenos. E Clara cuidava. Aos 10 anos, ajudava os irmãos com o dever de casa. Aos 12, já cozinhava para a família inteira. Aos 15, trabalhava meio período numa padaria para ajudar com as despesas. Mas nunca parou de estudar.
Nunca. Por que você se mata tanto com esses livros? Perguntava a mãe. Estuda, estuda e pra quê? Gente como a gente não vira doutora. Mas Clara acreditava que podia. Tinha que acreditar. Mamãe está aqui, murmurou para Noah beijando sua testa. Mamãe nunca vai te abandonar. A promessa ecoou no silêncio da casa, carregada de um peso que poucos conseguiriam compreender. Clara havia feito a mesma promessa para si mesma quando era criança, e havia cumprido. Formou-se professora aos 22 anos, conseguiu emprego numa creche particular, construiu uma vida pequena, mas digna. Até conhecer Ricardo. Você é diferente das outras, ele dizia, sorrindo de um jeito que fazia o coração dela disparar. Médico recém-formado, família de classe média alta, futuro brilhante pela frente. E, por algum milagre, interessado nela. Clara sabia que não deveria se iludir. Sabia que homens como Ricardo não ficavam com mulheres como ela. Mas quando ele falava sobre futuro, sobre planos, sobre como ela era especial, ela queria acreditar. Estou grávida. 2 palavras que mudaram tudo. O sorriso de Ricardo desapareceu, como se nunca tivesse existido. As promessas viraram desculpas. O futuro brilhante dele não incluía uma professora de creche e um bebê não planejado. Clara, você precisa entender. Minha residência médica, minha família, não é o momento certo. Ele ofereceu dinheiro para resolver o problema, como disse. Clara olhou para ele por um longo momento e percebeu que nunca o havia conhecido de verdade. Não é um problema, respondeu, a mão instintivamente protegendo a barriga ainda pequena. É meu filho. Foi a última vez que o viu. A família de Clara foi ainda pior que Ricardo. Quando contou sobre a gravidez, a mãe a olhou com uma mistura de desapontamento e raiva que cortou mais fundo que qualquer palavra. Depois de tudo que fiz por você, toda a educação que te dei, você vai me envergonhar assim, solteira, grávida, igual a qualquer vagabunda da rua? Clara tentou explicar, mas a mãe não quis ouvir. Os irmãos desviaram o olhar, constrangidos. O pai, pela primeira vez em anos, apareceu sóbrio só para gritar com ela. Você não é mais filha minha. Sai da minha casa e não volta mais. E Clara saiu. Aos 6 meses de gravidez, com uma mala pequena e o coração despedaçado, ela saiu e nunca mais voltou. O telefone tocou, tirando Clara de suas lembranças. Era Gabriel, como havia sido nos últimos 3 dias. Ligações breves, educadas, sempre perguntando se precisava de alguma coisa. Alô? Boa tarde, Clara. Como vocês estão? Ela notou que ele havia começado a usar seu primeiro nome. Não, senhorita Helena, como no início. Estamos bem. Noah ganhou peso. O pediatra disse que está se desenvolvendo normalmente. Ótimo. Posso passar aí hoje? Para ver como está a casa, se precisa de algum ajuste. Clara hesitou. Gabriel havia visitado a casa 2 vezes na semana passada, sempre com desculpas práticas. Verificar se a geladeira estava funcionando bem, se o aquecedor do quarto estava adequado, se havia algum problema com a instalação elétrica. Mas Clara percebia que ele ficava mais tempo do que o necessário, observando-a com curiosidade mal disfarçada. Pode vir. 1 hora depois, Gabriel estava na porta carregando uma sacola de compras. Trouxe algumas coisas, disse quase hesitante. Vitaminas para você, mais algumas roupas para o Noah. Senhor Monteiro, Clara o interrompeu. Por que está fazendo isso? Fazendo o quê? Vindo aqui, trazendo coisas, ligando todos os dias, isso vai muito além do que qualquer fundação faria. Gabriel ficou em silêncio, colocando a sacola na mesa da cozinha. Clara notou que ele parecia menos controlado do que nas primeiras vezes, como se a fachada executiva estivesse se desfazendo lentamente. Não sei, admitiu finalmente. Honestamente, não sei. A honestidade crua da resposta a surpreendeu. Clara o observou por um momento. Havia algo de vulnerável nele quando baixava a guarda. Algo que contrastava completamente com a imagem de empresário bem-sucedido.
Posso fazer uma pergunta? Claro. Você tem filhos? A pergunta atingiu Gabriel como um soco. Ele desviou o olhar, os músculos do pescoço se retesando. Não. Já quis ter? Gabriel ficou em silêncio por tanto tempo que Clara achou que não responderia. Minha esposa queria, disse finalmente, a voz baixa. Estávamos tentando quando ela morreu. Clara sentiu algo se contrair no peito. Agora começava a entender. Lamento. Fui há 3 anos. Acidente de carro. Ela estava voltando de uma consulta no médico. Consulta sobre fertilidade. Eu devia ter ido com ela, mas tinha uma reunião importante. Uma reunião que achei que não podia faltar. Clara observou o homem à sua frente se desfazer lentamente. A dor em sua voz era palpável, crua, como uma ferida que nunca havia cicatrizado direito. Por isso criou a fundação. Por isso criei a fundação. Helena sempre quis ajudar crianças. Dizia que se não pudéssemos ter os nossos próprios filhos, pelo menos poderíamos cuidar dos filhos dos outros. Clara entendeu então. Ela e Noah não eram mais um caso para Gabriel. Era uma forma de ele lidar com a culpa, com o vazio, com tudo que nunca pôde dar para Helena. Senhor Monteiro. Gabriel, disse ela suavemente. O que você vê quando olha para mim? Gabriel parou, surpreendido pela pergunta direta. Como assim? Você vê uma vítima, uma coitada que precisa ser salva? Um projeto de caridade? Gabriel ficou em silêncio, mas Clara continuou. Eu não sou nenhuma dessas coisas. Eu sou uma mulher que cometeu o erro de confiar na pessoa errada, que foi abandonada pela própria família, que perdeu tudo, mas não perdeu a si mesma. Gabriel a olhou com os olhos cinzas brilhando com uma emoção que ele tentava conter. Eu vejo uma mulher corajosa, disse finalmente, a voz rouca. Corajosa? Você protegeu seu filho quando não tinha nada para se proteger. Manteve sua dignidade quando o mundo inteiro virou as costas. Isso não é covardia. É a coisa mais corajosa que já vi. Clara sentiu algo se mover no peito, uma emoção que não sentia há muito tempo. Não era pena, não era caridade. Era reconhecimento. Alguém finalmente via quem ela realmente era. Clara deu um meio sorriso. Tive bons professores. Como assim? A vida, a pobreza, a rejeição, elas te ensinam que a única coisa que ninguém pode tirar de você é sua dignidade, a menos que você entregue. Gabriel a observou segurar Noah, que havia acordado e olhava ao redor com curiosidade infantil. Havia algo na forma como ela o segurava, como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você tem medo? Disse, mais uma observação que uma pergunta. Clara o olhou diretamente nos olhos. Tenho pavor. Do quê? De que tirem Noah de mim, disse ela quase um sussurro. É o meu maior terror. Que um dia batam na minha porta e digam que uma família rica, estruturada, seria melhor para ele. E o pior é que às vezes eu mesmo penso isso. Carregadas de uma dor profunda, visceral. Gabriel viu lágrimas escorrerem pelo rosto dela. Eu o amo mais que minha própria vida, continuou Clara. Mas amor é suficiente quando você não tem casa, não tem emprego, não tem família? Quando tudo que pode oferecer é o próprio coração partido? A vulnerabilidade crua na voz dela fez Gabriel se mover para mais perto quase instintivamente. Isso não vai acontecer. Como pode ter certeza? Porque eu vi você com ele. Vi como protegeu ele mesmo quando estava desmaiando de fome. Vi como coloca ele em primeiro lugar, mesmo quando não tem nada para si mesma. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Às vezes não é suficiente. É mais do que suficiente, disse Gabriel com uma convicção que a surpreendeu. É mais do que muitas crianças ricas têm. Na manhã seguinte, Gabriel foi à clínica da fundação para verificar alguns documentos. Dona Beatriz, a enfermeira que fazia as visitas domiciliares, estava organizando prontuários quando ele chegou. Bom dia, Sr. Gabriel. Bom dia, Dona Beatriz. Como estão as famílias assistidas? Bem, na maioria. Mas aquela menina, a Clara, com o bebê?
Ela pausou, como se procurasse as palavras certas. O que tem ela? Sabe, senhor Gabriel, em 40 anos cuidando de pessoas, já vi de tudo. Mães desesperadas, pais ausentes, famílias destruídas. Mas essa menina, ela cuida do bebê como se ele fosse o último motivo para viver. E talvez seja mesmo. Gabriel parou de revisar os papéis. Como assim? Ela não dorme direito porque fica observando a respiração dele. Não come até ter certeza de que ele está bem alimentado. Conversa com ele o tempo todo como se fosse a única pessoa no mundo que importa. Dona Beatriz suspirou. Já vi mães ricas que não cuidam dos filhos com metade desse amor. As palavras ecoaram na mente de Gabriel durante todo o dia. Quando chegou em casa naquela noite, ele não conseguiu parar de pensar em Clara. Não era mais pena o que sentia. Não era caridade. Era algo que ele não sentia há muito tempo. Admiração profunda por uma força que poucos possuíam. O choro de Noah cortou o silêncio das 3 da manhã como uma lâmina. Clara saltou da cama, os reflexos de mãe mais rápidos que a consciência. Mas quando pegou o bebê no colo, percebeu que algo estava errado. Ele estava quente demais, o corpinho pequeno tremendo de febre. Não, não, não! Sussurrou, tentando controlar o pânico que subia pela garganta. Por favor, meu amor, não agora. As mãos dela tremiam enquanto pegava o termômetro. 38,5. Para um bebê de 3 semanas, era preocupante. Clara sabia disso. Havia cuidado de centenas de crianças na creche, mas nunca uma febre a aterrorizou tanto quanto essa. Ligou para o hospital e explicou a situação. A enfermeira foi gentil, mas clara. Traga-o imediatamente. Bebês recém-nascidos com febre precisam ser avaliados com urgência. Enquanto se vestia rapidamente, Clara sentiu a familiar sensação de estar completamente sozinha no mundo. Noah chorava nos braços dela e ela não tinha ninguém para dividir o medo, ninguém para dizer que tudo ficaria bem. Foi então que, quase sem pensar, ligou para Gabriel. Ele atendeu no segundo toque, a voz alerta apesar do horário. Clara, o que houve? Noah está com febre, preciso levá-lo ao hospital, mas não tenho como chegar lá. Estou saindo agora, não faça nada até eu chegar. 15 minutos depois, Gabriel estava na porta. Clara nunca o havia visto despenteado, sem gravata, usando apenas uma camisa meio aberta por cima da calça social. Havia algo diferente nele, uma urgência humana que ela não conhecia. Como ele está? Perguntou, os olhos indo diretamente para Noah. Ainda com febre, não para de chorar. Vamos, meu carro está na rua. No hospital, Gabriel não deixou Clara enfrentar sozinha a burocracia da emergência. Falou com recepcionistas, agilizou o atendimento, garantiu que fossem priorizados. Clara observava, impressionada com a naturalidade com que ele assumia responsabilidades que não eram suas. Por que está fazendo isso? Perguntou ela enquanto esperava um médico. Gabriel a olhou, Noah ainda chorando baixinho no colo dela. Porque você não deveria estar sozinha nisso. O pediatra foi tranquilizador. Uma pequena infecção, comum em recém-nascidos. Com antibiótico e cuidados, Noah ficaria bem em poucos dias. Mas quando o médico pediu para examinar o bebê melhor, Clara hesitou. Eu não consigo soltá-lo, admitiu, as lágrimas escorrendo. Sei que é tolice, mas tenho medo que, se eu soltar, algo aconteça. Gabriel se aproximou devagar. Posso segurá-lo enquanto o médico examina? Clara o olhou, vendo pela primeira vez não um empresário distante, mas um homem oferecendo ajuda genuína. Assentiu. Quando Noah passou para os braços de Gabriel, algo extraordinário aconteceu. O bebê parou de chorar, como se reconhecesse uma segurança que nem sabia que procurava. Gabriel ficou imóvel por um momento, olhando para o rostinho pequeno aninhado contra seu peito. Clara viu quando os olhos dele se encheram de lágrimas que ele tentou esconder. Viu quando ele sussurrou algo baixo demais para ela ouvir. Viu quando algo dentro dele se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Ele gosta de você, disse ela suavemente. Gabriel não respondeu. Apenas continuou segurando Noah como se estivesse segurando algo sagrado. 3 dias depois,
uma tempestade atingiu a cidade com fúria incomum. A energia do abrigo caiu no meio da noite, deixando Clara e Noah no escuro. O vento uivava contra as janelas e cada trovão fazia o bebê se sobressaltar. Clara ligou para Gabriel, mas por desespero que por lógica. A energia caiu, disse ela tentando manter a voz calma. E Noah está inquieto, não consegue dormir com o barulho. Estou indo aí. Ele chegou em menos de 20 minutos, encharcado pela chuva, carregando uma lanterna potente e um gerador pequeno. Como conseguiu isso tão rápido? Tenho meus recursos, disse simplesmente, instalando o equipamento. Quando a luz voltou, Clara estava segurando Noah no sofá, cantarolando baixinho para acalmá-lo. Gabriel se sentou ao lado dela, ainda um pouco molhado da chuva. Obrigada, disse ela novamente. Para de me agradecer. Por quê? Porque isso não é caridade, não é mais. Clara olhou de lado, tentando decifrar o que havia mudado na voz dele. O que é então? Gabriel demorou a responder. Quando falou, a voz saiu mais baixa, mais honesta. É cuidar de pessoas que importam. Um trovão particularmente forte fez Clara se sobressaltar, apertando Noah contra o peito. Gabriel percebeu que ela estava tremendo. Tá tudo bem, disse ele, movendo-se instintivamente para mais perto. Desculpa, é idiota, eu sei. Sou adulta, mas tempestades ainda me apavoram. Por quê? Clara ficou em silêncio por um momento, balançando Noah que finalmente havia adormecido. Quando era pequena, sempre que tinha tempestade, meu pai chegava bêbado em casa. Dizia que era a única hora que conseguia andar na rua sem os vizinhos verem ele cambaleando. Deu um sorriso amargo. Tempestade sempre significava que algo ruim ia acontecer. Gabriel sentiu algo se contrair no peito. Moveu-se para mais perto ainda, até os seus ombros se tocarem. Nada ruim vai acontecer, disse ele baixinho. Não enquanto eu estiver aqui. Clara olhou para ele, vendo uma sinceridade crua em seus olhos. Algo dentro dela cedeu. As lágrimas que havia segurado por semanas, meses, anos, começaram a escorrer silenciosamente. Tô tão cansada, sussurrou. Tão cansada de estar sempre sozinha, sempre com medo, sempre lutando. Gabriel não disse nada. Apenas passou o braço ao redor dela, deixando que ela se encostasse em seu ombro. Clara chorou em silêncio. Um choro que não era de desespero, mas de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, não estava carregando o peso do mundo sozinha. Você não está sozinha, murmurou Gabriel contra os cabelos. Não precisa estar. Clara levantou a cabeça, os olhos molhados encontrando os dele. Havia menos de um palmo entre seus rostos. Ela podia sentir a respiração dele, ver as pequenas linhas ao redor dos olhos que falavam de dores próprias. Gabriel sussurrou, sem saber bem o que queria dizer. Ele respondeu sem palavras. Inclinou-se lentamente, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Mas Clara não se afastou. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi com uma delicadeza que a surpreendeu. Como se estivesse tocando algo precioso, frágil, sagrado. Clara hesitou por um momento, a mente gritando sobre diferenças, sobre impossibilidades, sobre o abismo que existia entre seus mundos. Mas então sentiu a gentileza no beijo, a ternura, e cedeu. Correspondeu ao beijo com uma suavidade que guardava há tanto tempo que havia esquecido que possuía. Quando se separaram, Gabriel encostou a testa na dela. Clara, eu sei, ela sussurrou. Eu sei que é complicado. Não me importa que seja complicado. Noah se mexeu nos braços dela, um lembrete silencioso das realidades que sempre o cercavam. Gabriel olhou para o bebê, depois para ela. Isso muda tudo, disse Clara. Eu sei. Gabriel acariciou o rosto dela com o polegar. E eu não me importo. Lá fora, a tempestade continuava. Mas dentro da pequena casa, pela primeira vez, Clara sentiu algo que há muito tempo não sentia. Esperança. Capítulo 6. A escolha de voltar a sentir. Os dias seguintes foram estranhos para Clara. Gabriel continuava ligando, visitando,
trazendo coisas de que ela e Noah precisavam. Mas algo havia mudado. Não conseguia mais vê-lo apenas como o benfeitor distante. O beijo havia quebrado uma barreira, revelando sentimentos que ela não sabia como lidar. "Bom dia", disse ele quando apareceu na porta na manhã seguinte, carregando café e pão doce de uma padaria cara. "Bom dia", respondeu ela, evitando seus olhos. Gabriel notou a mudança imediatamente. A forma como ela se afastou quando ele passou perto, como manteve a conversa estritamente educada, como criou uma distância que não existia na noite anterior. "Clara, sobre ontem." Foi um momento, nada mais. As palavras saíram mais duras que ela pretendia. Gabriel a observou por um momento. Foi isso mesmo? Clara finalmente o olhou e ele viu a luta em seus olhos. Tem que ser. Nós somos de mundos diferentes, Gabriel. Você é você e eu sou isso aqui. Gesticulou vagamente para a casa simples, para suas roupas baratas, para a realidade que o cercavam. Gabriel deu um passo para mais perto. E se eu não me importar com isso? Deveria se importar. A voz dela tremeu ligeiramente. Porque eu me importo. Porque sei como o mundo funciona. Sei o que as pessoas dirão. Sei que uma hora você vai cansar de brincar de Salvador e vai voltar para a sua vida real. As palavras atingiram Gabriel como tapas. Ele viu o medo real nos olhos dela. Não medo dele, mas medo de acreditar em algo que poderia desaparecer. Clara, não. Ela balançou a cabeça. É melhor mantermos as coisas como eram. Você me ajuda, eu agradeço e pronto. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Depois assentiu. Se é isso que você quer. É, mas Clara percebeu que mentir para Gabriel era muito mais fácil que mentir para si mesma. Nas semanas seguintes, Gabriel fez algo que ninguém esperava. Mergulhou completamente no trabalho da fundação. Não apenas supervisionando à distância, mas envolvendo-se diretamente com as famílias assistidas. Visitou abrigos, conversou com mães solteiras, ouviu histórias que nunca havia escutado de verdade. Senhor Monteiro, disse Carla, uma das assistentes sociais. Posso fazer uma observação? Claro. O senhor mudou. Nos últimos meses, o senhor se importa mais, entende mais. Gabriel não respondeu, mas sabia que ela estava certa. Ver o mundo através dos olhos de Clara havia mudado sua perspectiva sobre tudo. Foi então que teve uma ideia. Carla, quero criar um novo programa, especificamente para mães solo com bebês recém-nascidos. Que tipo de programa? Não apenas assistência financeira, apoio real, acompanhamento médico, psicológico, capacitação profissional, creche. Um suporte completo para que elas possam se restabelecer com dignidade. Carla sorriu. É uma ideia maravilhosa, mas vamos precisar de alguém que entenda realmente essa realidade. Alguém que tenha vivido isso. Gabriel assentiu. Já sei quem pode coordenar. Clara estava dando banho em Noah quando Gabriel chegou. Ele esperou pacientemente enquanto ela terminava, observando a competência natural com que cuidava do bebê. Preciso conversar com você, disse quando ela saiu do banheiro. Se é sobre o que conversamos na semana passada, não é. Gabriel sentou-se na pequena mesa da cozinha. Estou criando um novo programa na fundação, para mães solo com bebês recém-nascidos, e preciso de alguém para coordenar. Alguém que entenda, que tenha credibilidade, que saiba exatamente do que essas mulheres precisam. E você quer? Você. Quero você trabalhando comigo. Clara ficou em silêncio, processando a proposta. Gabriel, eu não tenho experiência em coordenação de projetos sociais. Você tem algo melhor. Tem empatia real. Tem vivência e tem uma inteligência que eu vi funcionando mesmo nas piores circunstâncias. Clara sentou-se na cadeira oposta, Noah dormindo em seus braços. Por que está fazendo isso? Porque o projeto precisa de você, disse ele simplesmente. E porque você precisa de uma oportunidade real de reconstruir sua vida.
Não caridade. Oportunidade. Clara o estudou cuidadosamente. E o que aconteceu entre nós? Como fica? Gabriel hesitou por um momento. Fica como você quiser que fique. O trabalho é uma coisa, nossos sentimentos são outra. Durante as próximas semanas, Clara descobriu que tinha um talento natural para o trabalho social. Entendia as necessidades das mães assistidas porque havia vivido tudo aquilo. Conseguia criar protocolos eficientes porque sabia onde a burocracia machucava mais. E trabalhando ao lado de Gabriel, descobriu uma versão dele que poucos conheciam. Você é diferente no trabalho. Diferente como? Mais humano. Menos executivo, mais pessoa. Gabriel sorriu. É culpa sua. Minha? Você me ensinou a ver o mundo sem vitrines. Clara não respondeu, mas sentiu algo se mover no peito. O momento definitivo chegou numa tarde de festa-feira. Eles estavam sozinhos no escritório da fundação, revisando relatórios do programa. Gabriel havia tirado o paletó, afrouxado a gravata. Clara usava um vestido simples que ele havia insistido em comprar para ela por motivos profissionais, mas que a fazia se sentir bonita pela primeira vez em meses. Clara, disse ele de repente, largando os papéis. Posso ser honesta com você. Sempre. Gabriel se levantou e foi até a janela, as mãos nos bolsos. Nos últimos 3 anos, desde que Helena morreu, eu me tornei uma pessoa vazia. Funcionava, trabalhava, cumpria obrigações, mas não vivia. Não sentia nada além de culpa e raiva. Clara o observou em silêncio. Então apareceu você, com seu filho, com sua coragem absurda, com sua dignidade inquebrantável e... Então ele se virou para ela. Você me ensinou a voltar a sentir, não apenas culpa ou raiva, tudo, medo, esperança, ternura, amor. O coração de Clara acelerou. Gabriel, não estou pedindo nada. Sei que você tem motivos para ter medo. Sei que somos de mundos diferentes, mas não consigo mais fingir que isso é apenas trabalho, apenas amizade. Clara se levantou, caminhando até ele. E o que você quer? Quero que more comigo. Você e Noah. Não como favor, não como caridade, como família. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas. O mundo não está pronto para nós dois juntos. Não me importo com o mundo. Eu me importo. Importo com Noah. Como as pessoas vão nos olhar? Com o que vão dizer? Gabriel colocou as mãos no rosto dela, gentilmente. E se não fossem só eles contra nós? E se fôssemos nós dois contra eles? Clara fechou os olhos, sentindo o peso da decisão. Quando os abriu, havia uma resolução nova ali. Ainda não sei se o mundo está pronto para nós dois juntos, disse ela, as mãos se fechando sobre as dele. Mas eu estou. Eu estou pronta para tentar. Gabriel sorriu. E pela primeira vez em anos, Clara viu não apenas o empresário, mas o homem que havia escolhido amar uma mulher complicada, com um passado difícil e um futuro incerto. E pela primeira vez na vida, Clara permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, amor fosse suficiente para construir pontes sobre qualquer abismo. 8 meses haviam se passado desde aquela noite na chuva. Clara observava pela janela do escritório as crianças brincando no pátio reformado do que antes era um orfanato abandonado. Agora, o lugar fervilhava de vida. Paredes coloridas, playground novo, salas de aula equipadas. O projeto Recomeço havia se tornado sua vida, seu propósito. Mamãe, olha! Noah, agora com quase 1 ano, engatinhava em direção a ela com um sorriso desdentado que derretia seu coração. Clara o pegou no colo, beijando suas bochechas rosadas. Ele havia crescido forte e saudável. Seus olhos curiosos sempre descobrindo algo novo no mundo ao redor. Onde está o papai Gabi? Perguntou Noah em seu jargão infantil. Papai Gabi? Havia meses que Noah chamava Gabriel assim, sem que ninguém o ensinasse. Gabriel derretia toda vez que ouvia.
embora tentasse disfarçar. Ele vem logo, respondeu Clara, acariciando os cabelos cacheados do filho. A relação com Gabriel havia florescido naturalmente, sem pressa, sem pressão. Eles moravam juntos há 4 meses, mas cada um respeitava o espaço do outro. Gabriel nunca tentou ocupar o lugar de pai de Noah por imposição. Simplesmente aconteceu, dia após dia, cuidado após cuidado, brincadeira após brincadeira. Clara dirigia agora o projeto social que eles haviam criado juntos, um centro de apoio para mães em situação de vulnerabilidade. Não era a caridade, era empoderamento. Elas aprendiam profissões, cuidavam dos filhos em uma creche estruturada, reconstruíam suas vidas com dignidade. Clara, a voz de Marcela, sua assistente, interrompeu seus pensamentos. Tem alguém aqui querendo falar com você. Diz que é urgente. Clara franziu o senho. Não tinha consulta marcada. Quem é? Um homem. Disse que se chama Ricardo. Que vocês se conhecem. O sangue de Clara gelou. Ricardo, o pai biológico de Noah. O homem que havia desaparecido quando soube da gravidez. Com Noah no colo, Clara desceu até a recepção. Ele estava lá, mais maduro, vestindo jaleco médico. Ainda bonito, ainda com aquele sorriso que um dia havia conquistado seu coração. Mas agora ela via além da aparência. Via o egoísmo, a superficialidade, tudo que o tempo e a experiência haviam revelado. Clara, disse ele se aproximando. Você tá linda. E este deve ser... meu filho? O que você quer aqui, Ricardo? Quero conhecer Noah. Quero assumir minha responsabilidade como pai. Clara riu, mas era um riso amargo. Responsabilidade? Onde estava essa responsabilidade quando ofereceu dinheiro para eu resolver o problema? Eu era jovem, estava assustado, mas agora estou pronto. Terminei a residência, tenho uma clínica, posso oferecer um futuro melhor para ele. Ele já tem um futuro. E um pai. Um pai? Ricardo olhou ao redor, notando a estrutura do lugar, as roupas bem cuidadas de Clara. Ah, entendi. Consegui um ricaço para bancar vocês. Mas isso não muda o fato de que sou pai biológico. Tenho direitos. A palavra direitos ecoou como uma ameaça. Clara apertou Noah contra o peito. Você não tem direito nenhum. Abriu mão de qualquer direito quando me abandonou grávida. Não legalmente, disse Ricardo, a máscara de cordialidade caindo. Posso entrar na justiça. Posso provar que tenho melhores condições financeiras, que posso dar a ele uma família estruturada. Saia daqui, disse Clara, a voz tremendo de raiva. Pense bem, Clara. Não quero brigar, mas se for preciso... Se for preciso o quê? A voz fria de Gabriel cortou o ar. Ele havia chegado e observava a cena com os olhos cinzas perigosamente estreitados. Gabriel, disse Clara, aliviada. Você deve ser o novo papai, disse Ricardo com desdém. Que bom que apareceu. Pode explicar para sua namorada que relações biológicas são mais importantes que arranjos financeiros? Gabriel se aproximou devagar, e Clara reconheceu a postura que ele assumia nas reuniões de negócios mais tensas. Calma mortal. Senhor, Dr. Ricardo Mendes, pai biológico da criança. Dr. Ricardo Mendes, repetiu Gabriel, como se estivesse memorizando o nome. Deixe-me esclarecer uma coisa. Essa criança tem nome Noah e tem pai eu. Você? Você é apenas um doador de esperma que fugiu quando foi necessário assumir responsabilidades. Legalmente, tenho direitos. Legalmente? Gabriel interrompeu. Você abandonou uma mulher grávida. Não registrou a criança. Não paga pensão. Não tem nada além de um exame de DNA que posso questionar em 20 formas diferentes. Ricardo pareceu menos confiante. Vou entrar na justiça mesmo assim. Por favor, faça isso, disse Gabriel com um sorriso frio. Adoro uma boa batalha legal, especialmente quando tem os melhores advogados do país. Nos dias seguintes, Gabriel moveu todos os seus recursos. Advogados especialistas em direito de família, detetives para investigar o passado de Ricardo, psicólogos para atestar o bem-estar de Noah. Não por ciúme ou possessividade, mas por amor genuíno. Amor por Clara e por Noah.
Você não precisa fazer isso, disse Clara numa noite, enquanto Gabriel revisava documentos legais na mesa da cozinha. Preciso sim. Vocês são minha família. A palavra família pairou no ar. Era a primeira vez que Gabriel a pronunciava em voz alta. Gabriel, você tem certeza? Não é sua obrigação nos proteger. Ele parou de ler e a olhou. Clara, você sabe qual foi o primeiro momento em que percebi que te amava? Ela balançou a cabeça. Foi quando você disse que não era minha esposa e Noah não era meu filho perdido. Você não queria ser salva. Queria ser vista. E quando eu realmente olhei, vi a mulher mais corajosa que já conheci. 2 semanas depois, a vitória judicial foi completa. Ricardo não apenas perdeu qualquer direito sobre Noah, como foi obrigado a pagar uma indenização por abandono material e moral. Mas o mais importante para Clara foi perceber que tinha alguém disposto a lutar por ela, não por pena, mas por amor. O casamento aconteceu no próprio orfanato reformado, rodeado das crianças que eles ajudavam e das mães que haviam encontrado nova esperança. Não foi uma cerimônia pomposa, mas íntima e significativa. Gabriel usava um terno simples, Clara um vestido branco singelo que realçava sua beleza natural. Noah, nos braços do padre, babava no crucifixo e arrancava risos de todos. Vocês querem trocar votos pessoais? Perguntou o padre. Gabriel pegou as mãos de Clara. Clara, você me ensinou que o amor não é sobre salvar alguém. É sobre caminhar junto. Prometo caminhar ao seu lado, respeitar sua força, apoiar seus sonhos e amar Noah como se fosse meu sangue. Porque família não é DNA, é escolha. Clara estava chorando quando chegou sua vez. Gabriel, quando nos conhecemos, eu estava quebrada. Mas você nunca tentou me consertar. Apenas me amou. Prometo construir uma vida ao seu lado baseada no respeito, na parceria e no amor verdadeiro. Porque você me deu algo que pensei ter perdido para sempre. Um lar. Quando se beijaram, as crianças do orfanato gritaram e aplaudiram. Noah, como se entendesse a importância do momento, bateu palminhas e gritou, papai, mamãe, para a alegria geral. Naquela noite, Clara ficou na varanda da nova casa, observando Gabriel dar banho em Noah. Os risos do bebê Ecoavam pelo banheiro, misturados com a voz grave de Gabriel, cantando uma música infantil completamente desafinada. Mamãe, vem! Gritou Noah da banheira. Clara sorriu e foi se juntar à família. Enquanto ajudava Gabriel a secar Noah, ela pensou em como a vida podia mudar de forma inesperada. Em que está pensando? Perguntou Gabriel, notando seu silêncio. Clara olhou para ele, depois para Noah, que tentava escapar da fralda, depois para a casa, onde tinham construído um lar. Estava lembrando de uma noite, há quase 1 ano. Eu estava sozinha, desesperada, protegendo meu filho numa caixa de papelão debaixo da chuva. Achei que o mundo havia acabado, que não havia esperança. Gabriel parou de vestir Noah e a olhou com atenção. E hoje, continuou Clara, a voz emocionada, hoje tem um lar, não apenas uma casa, mas um verdadeiro lar, porque alguém me viu como gente, não como esmola, porque alguém escolheu nos amar quando não tínhamos nada a oferecer, além de nós mesmos. Gabriel se aproximou e a abraçou, Noah espremido entre os dois, rindo da situação. O amor verdadeiro, sussurrou Clara contra o peito de Gabriel, não é sobre merecer ou não merecer, é sobre escolher, todos os dias, ser família. Lá fora, começou a chover novamente. Mas desta vez o som da água batendo no telhado não trazia desespero. Trazia paz. Trazia a certeza de que, não importa que tempestades viessem, eles enfrentariam juntos. Uma família construída não pelo acaso, mas pela escolha consciente de se amarem como eram, imperfeitos, feridos, mas dispostos a curar juntos. Clara beijou a testa de Noah, depois os lábios de Gabriel, e soube que finalmente estava em casa.